Não adianta rotar santidade para um público. E Deus conhecer, saber que você é um fariseu, que você é apenas um líder religioso, que se você estivesse na época de Jesus, seria você que teria mandado matar Jesus. Entendeu? Tem muitas pessoas que atrapalham as outras de ser cristão. Essa é a verdade. Olá, irmãos, paz do Senhor, Pastor Neres falando com vocês. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nesse vídeo, onde esse pastor aqui, eu acompanho ele, é um pastor maravilhoso, sempre está dando algumas aulas de como ser cristão. E aqui nesse vídeo ele fala claramente sobre o perdão. Dá uma olhadinha só para ver se você não se encaixa neste vídeo, ou se você não conhece alguém que se encaixa nesse vídeo. Hoje eu quero aqui falar sobre a ditadura eclesiástica ou ditadura religiosa. Preste bem atenção nesse vídeo aqui. Pronto, o irmão chegou aqui chorando aqui, no gabinete aqui. Pastor, eu bebi cachaça. Eu não queria beber não, eu ainda passei 6 anos sem dar uma golada. E eu olhando para ele, eu disse, quantos anos? 6 anos. Eu disse, rapaz, pastor, eu era viciado, pastor. Mas lá na empresa, um irmão, uma pessoa chegou e botou a garrafa, e quando eu vi o copo, pastor, eu tô morto de vergonha, eu vim pedir minha disciplina. Eu, disciplina? Sim. Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, eu vou orar por ti, tu vai continuar servindo a Deus. Tu não veio aqui, não foi para isso? Para ser crente? Foi, meu pastor, não quero não, pastor. Na hora que eu botei na boca, eu me arrependi. Mas o pastor do fardo pesado, o que ele faz com ele? 3 meses. E na frente da igreja, aí fica o coitadinho aí. Irmão bandido, velho, sem vergonha. Lá na cruz, olhou para Jesus. Jesus, deixa eu ir mais tu. Não foi? Jesus, não, é o seguinte, tu tem que passar primeiro no purgatório, depois do purgatório. Foi assim que Jesus disse? Que rapaz, tu cometeu crime demais, rapaz, não é assim não. Lá não é assim não. Tu tem que se batizar primeiro. Não é assim não. Eu vou deixar tu viver, aí tu vai pagar tudo, aí é que tu sobe. Foi assim? Tu estarás comigo hoje. Deixa de matar o irmão. Deixa de matar a irmã. E cuidado, porque do jeito que tu julga os outros, não é assim? Aí amanhã é contigo. Seja crente. Irmão, eu não vou esconder. Pode quem quiser se zangar. Todos nós somos crentes, mas todos nós temos a natureza. Tu pode ser o mais espiritual que for, mas tem a naturezazinha do cão dentro de tu. E vez por outra ela sai, sim ou não? Nós estamos na igreja, vez por outra é espírito velho vingativo, é faladorzinho velho, é briga entre nós, é briga entre pastor, é briga entre irmã do ciclo de oração, sim ou não? Tem ou não tem isso? Aí quando o irmão pega, por que tu quer matar ele se tu também não presta? Olha primeiro para tu. Eu quero aproveitar aqui e ler em Mateus capítulo 6, versículo 12, onde Jesus ensinando aí o Pai Nosso, ele deixa claramente assim, escrito: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí eu pergunto para você, será que nós merecemos perdão de Deus? Será que nós estamos perdoando os nossos credores, os nossos devedores, aquelas pessoas que fazem ou fizeram mal contra nós? Porque aqui o modelo de oração, Jesus fala claramente o modelo, como é que funciona. Pai, perdoa as nossas ofensas, as nossas iniquidades, os nossos pecados, enfim. Assim como eu tenho perdoado os meus devedores. E aqui nessa pregação desse pastor, é muito bonito o que ele fala, muito maravilhoso, porque vai de encontro o que a palavra de Deus fala. Claramente que nós temos que perdoar as pessoas. Se nós queremos perdão, nós temos que perdoar as pessoas. Eu, graças a Deus, eu tenho tido sorte, né? Eu vou falar sorte num vício de linguagem, justamente por quê? Porque onde eu congrego, aonde eu sempre congreguei em diversas igrejas, que eu digo em questão de cidade, sou do Tocantins, mudei para Santa Catarina, eu tive a oportunidade de conhecer pastores que são realmente amantes das almas. Como assim, pastor Nery? Simples, porque hoje eu sou pastor, mas antes eu não era pastor. E quando aceitei Cristo como meu Salvador, aceitei e não tinha a libertação. Até hoje procuro ser liberto, todos nós precisamos ser libertos, mas enfim. Então precisei muito dessa ajuda, deste perdão dos meus pastores, do ministério,
porque eu era um jovem que vim da forja social, né? Eu vim mesmo lá do mundão, então eu era muito difícil dentro da igreja, não compreendia, não conhecia a Bíblia, e nossa, eu fazia assim a interpretação completamente diferente, não tinha conhecimento. Então, olhando ali, eu vejo hoje. Por que eu estou gravando esse vídeo? Simples, porque no meu serviço chegou um cidadão e comentando justamente nessa questão. Qual questão, pastor Neves? Na questão da ditadura religiosa. Nós estamos falando em ditadura religiosa, onde existe um pastor presidente, às vezes criou o ministério e se acha o dono do ministério porque ele que criou, ainda que Deus o escolheu. Mas aí ele começa a oprimir o grupo de irmãos, os obreiros, ele acha que é dono, né, do grupo de obreiro, e começa até a interferir na vida particular dos obreiros, das pessoas da igreja. E nós estávamos ali falando justamente sobre essa questão, porque muitos e muitos estão fixos no ministério, estão fixos de fato ali na congregação, na sede, em outros lugares, mas não estão fixos em Cristo. Eu vejo pessoas aí, irmãos, que pensam que o ministério é dele, entendeu? Eu prego em diversas igrejas, já fui em algumas igrejas e vejo esse tipo de ditadura eclesiástica, né? Onde o líder pensa que aqueles obreiros é dele, né? É material dele, ele usa como quiser, faz o que quiser. E isso tem oprimido e tem trazido tristeza a muitas pessoas. Eu tenho atendido, conversado com pessoas. E aqui nesse vídeo o pastor fala claramente sobre esse perdão. Por que eu estou falando? O que tem isso a ver? Qual é a conexão disso? Simples assim. Nesse caso específico do cidadão que conversou comigo, ele falou: pastor Neres, mas eu não fiz nada grave, porém ele me colocou agora há 1 ano e 6 meses longe dos meus afazeres, porque eu deixei de contribuir um valor lá, pastor Neres. E eu não acho isso justo. Eu conheço a Bíblia, não acho isso justo, sabe, irmão? Eu fiquei indignado pelo irmão, porque de maneira alguma alguém é obrigado a contribuir, tanto seja na oferta quanto na questão de dízimo, porque eu conheço muito bem o significado de dízimo e de oferta. Por que e para quê? Como foi criado o dízimo? A gente conhece muito bem. Então é para suprir as necessidades. Isso não interfere na questão de salvação. O dízimo ele não interfere na questão de salvação. Nós sabemos muito bem disso. Não é porque um cidadão não dá dízimo que ele vai deixar de ser salvo. Não. Então, na verdade, o dízimo surgiu justamente para poder suprir as necessidades da viúva, do órfão, do necessitado, da casa de Deus ali. Nós sabemos, porque Deus ele não precisa do seu dinheiro. O que precisa ali é a igreja, as pessoas que ali estão vivendo em prol da igreja do Senhor, o ministério do Senhor. A gente sabemos muito bem disso. O que não pode acontecer é essa opressão, essa ditadura religiosa, de que se você não contribuir, do que se você não dizimar, você não está apto a poder pregar, a exercer um cargo. E muitas das vezes, esses líderes deixam essas próprias famílias, desses contribuintes, desses dizimistas, passar necessidade. Que foi o caso que ele falou ali para mim, nessa questão. Eu fiquei chateado e falei para ele que vou sim conversar com o pastor dele. Ah, pastor, não, eu vou conversar com o pastor dele, já até liguei para o pastor dele, não falei o que queria, mas marquei para mim poder conversar com ele, e vou lá conversar com ele, porque é mais importante do que o dízimo, mais importante do que uma campanha para comprar um som, um ventilador, para poder pintar a igreja, para poder reformar a igreja, não quer que seja, comprar uns bancos novos. Mais importante do que isso tudo é a alma desse irmão. E vou lá conversar com ele, falar justamente que Jesus morreu foi por pessoas, não por igreja, por templo feito por mão de homem. E o irmão triste já não queria ir nem para a igreja mais, porque achou injusto. Eu falei: não, irmão, se esse ministério ali que você está olhando para você e falando que você não serve para o ministério, ainda que o ministério sirva para você, é o modo de ministério que você gosta, mas tem diversos outros ministérios para você servir a Deus, porque ninguém precisa estar vinculado ao ministério para poder ter salvação, para poder servir a Deus.
Nós vamos na igreja, nós congregamos porque de fato nós já somos cristãos. Nós não vamos num templo religioso ou onde quer que seja para poder ser cristão. Nós não somos cristãos dentro só da igreja. Pelo contrário, ali nós vamos justamente para participar desta confraternização. Porque na teoria também tem a ver com a lógica de que a lenha junta, o fogo pega mais rápido. Então nós vamos ali para poder sim se soltar cada vez mais na presença do Senhor, se alegrar juntamente com os irmãos. Então nós precisamos congregar. É algo que nós precisamos, congregar. Mas congregar no ministério A, ou B, ou C, ou D, isso não interfere no caso de salvação. Então o que nós vamos ver aí? Esse pastor que aqui eu pregava, que falava aqui, que eu coloquei esse vídeo para você, ele fala claramente sobre isso. E a mente das pessoas já está cauterizada nessa questão. Eu espirrei alto, vou ser disciplinado. Eu fui para o culto sem gravata, eu vou ser disciplinado. Eu fui de calça jeans e vou ser disciplinado. Eu estou de barba, eu vou ser disciplinado. Graças a Deus, o ministério qual eu sirvo a Deus aqui em Itajaí, Santa Catarina, é o ministério da Assembleia de Deus, o ministério de Madureira. Ele não tem esse olhar, sabe? Essa opressão, pelo menos aqui, eu não vou falar a nível nacional, eu não conheço todos os setores, né? Eu conheço aqui o meu pastor Eduardo, né? Eduardo Henrique, ele não tem, tanto que eu estou de barba, e isso não interfere em nada, ok? Não interfere em nada, mas muitas pessoas já estão com a mente cauterizada nessas questões dos RI, regimento interno de cada ministério. Isso atrapalha as pessoas a ter até comunhão com Cristo. Muitos estão perdendo a salvação justamente por quê? Porque a opressão religiosa, a opressão ministeriais, ela está sufocando, tirando a vida espiritual das pessoas, de obreiros, de membros. E aí a gente vai em algumas igrejas e canta: eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que o pastor cuidou, porém numa tarde, ao contá-la todas, lhe faltava uma, e triste chorou. Veja essa segunda parte. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. Quer dizer, ele deixou as 99 que estavam seguras no aprisco e foi atrás de uma só pessoa, de uma só ovelha. E hoje nós vemos que é diferente. Não, diferente. As pessoas, quando saem da igreja, muitas vezes os líderes ou aquele grupo de obreiros que está junto faz bater palma. Não, aqui não pode ficar esse tipo de pessoas. Eu outro dia estava num culto onde um cidadão teve a infelicidade de pegar o microfone e falar: olha, pessoas assim, assado, não poderão ficar aqui. Aqui não é lugar para essas pessoas. Só que a infelicidade dele, que logo depois dele eu iria pregar. E a palavra já tinha sido lançada ao meu coração anteriormente. Então eu não mudei a palavra para poder falar. Deus já sabia o que ia acontecer no culto e ele me conhece muito bem. Então ali ele pregava contra as pessoas que estavam fracas dentro da igreja e que não vai ficar aqui, e que daqui não passa, e aquela coisa toda. Então o que acontece? Eu preguei e falei justamente para que serve o hospital. O hospital ele serve para poder levar as pessoas que ali estão doentes, levam ali. E ali ela sai dali curada, mas enquanto estiver enfermo, fica ali. E a igreja do Senhor também é um hospital, só que espiritual. Se a pessoa está fraca, oprimida, sobrecarregada, então tem que estar ali mesmo. E os irmãos têm que suportar. Não pode expulsar essas pessoas. Eu vim da Foz. Hoje eu sou pastor, pai de família e profissional. Mas eu não sempre fui assim. E foi na casa do Senhor, foi na igreja, na casa do Senhor, que, graças a Deus, Deus colocou pessoas adequadas, pessoas certinhas na minha vida, pessoas que também tiveram passado iguais ao meu, e ali eles me ajudaram a me libertar de tudo aquilo que eu estava vivendo. Mas a igreja é lugar de doente espiritual, assim como o hospital é lugar de pessoas doentes fisicamente. Então o que eu quero falar aqui é claramente isso, irmão. É claramente isso, para essas igrejas parar de julgar, para esses líderes, né? Não é todas, para essas pessoas pararem de colocar mais julgo sobre essas pessoas. Jesus te aceitou como você está. Claro que vai ter uma transformação, eu sei muito bem disso, eu não posso ser hipócrita aqui, nem aqui em lugar nenhum.
Mas o ministério requer que você morra espiritual primeiro, para depois nós olhar para você quando você estiver morto espiritual e falar, não, agora sim, agora ele pode exercer o corpo de obreiro, agora ele pode fazer parte do ministério, porque está morto espiritual, nós matemos ele primeiro. Não é esse tipo de morrer e viver, não. Morrer em Cristo, né? Morrer para o mundo e viver em Cristo. É completamente diferente do que muitos ministérios estão fazendo aí. Então, amados, nós temos que deixar essa hipocrisia de lado. Deixar, porque o que mais vale dentro de um ministério não é o templo lindo, maravilhoso, não é o som mais potente, ok? Não é o microfone mais chique, o banco de sentar mais confortável, não é isso. Jesus não morreu por essas coisas materiais aí. Jesus morreu por pessoas. É tanto que a palavra do Senhor diz claramente que quando uma alma, uma alminha, se converte, se arrepende ali, né? Se converte a Cristo, no céu tem festa. Ok? No céu tem festa. E muitas pessoas estão jogando irmãos fora justamente por causa de nada. E esquece de Mateus 6,12. Esquece de Mateus capítulo 6, versículo 12. Aonde existe um modelo da oração em que o próprio Jesus fala ali claramente, 6,2 diz o quê? 6,12 fala ali claramente que, assim, ó, e perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Muito bem, eu sou pastor, já tive em situações que eu tive que intervir. Como? Em situações ministeriais, aonde o pastor presidente, o nosso pastor, não esse que eu estou agora com ele, mas o que nós estávamos bem antes, ele falou uma coisa ali, falou, pastor Neres, eu vejo esse jovem, essa pessoa, querendo ingressar, querendo de fato ser cristão, mas fraco. E agora veio se confessar e nós precisamos dar um período para ele, segundo o corpo de obreiro. Mas por mim, eu peço para ele sentar um tempinho ali no banco, e porque ele realmente está arrependido. Mas os obreiros falou que tem que dar assim punição maior para ele, para que serve de exemplo para os outros. Aí coloca a pessoa com medo do ministério. Aí às vezes erra e fica escondido, né? Pecados escondidos, porque tem medo do ministério, tem medo do corpo de obreiro, tem medo do pastor. E o meu pastor lhe falou, pastor, mas eu não vejo assim. Porque a partir do momento que nós nos arrependemos, claramente Cristo já passou, acabou ali, e consequência é outra coisa que a gente não está tocando aqui. Mas a partir do momento que a pessoa se arrepende, é tanto que lá em Coríntios, 1 Coríntios 11, vai dizer que julgue o homem a si mesmo. A si mesmo. Não, será se eu estou digno? Será se eu não estou digno? Será? Como é que eu estou? Como é que eu estou? É o homem julgar a si mesmo. Porque é o homem diante de Deus. Então, ali naquela situação, nos comentários, na hora ali da reunião, que nós estávamos conversando, a parte antes do jovem entrar, e praticamente dos 18 que ali estava, eu e mais o pastor foi o único que fomos a favor da questão de dar oportunidades. Claro, eu não teria como ser diferente, porque fui eu o que mais recebi oportunidades na minha vida. Entende? Vocês me entendem? Então, ali eu tive que levantar e falar, quantos de vós que aqui estão gostaria de estar no lugar dele? Ele vai aceitar se der 6 meses, 1 ano, 2 anos, ele sentado lá no banco. Mas quando o passarinho ele já nasce para voar. E a pessoa canta, a pessoa tocava. Então, se ficar 6 meses, 1 ano parado lá no banco, não vai ficar legal. Daqui a pouco está tocando em outros lugares, outras oportunidades. O mundo vai puxando devagarzinho, a pessoa sai do ministério, acabou. Tchau, obrigado. Então, ali nós resolvemos sim, nem levar para a igreja, aquelas coisas, para não escandalizar. Puxamos ele um tempo, conversamos com ele e sabemos muito bem que é ele e Deus. Ele e Deus. Porque pode estar 100% diante do ministério, como tem muitos obreiros ali que está 100% diante do ministério. Está limpinho diante do ministério, só que quando a trombeta tocar, não vai subir para o céu. Ok? Porque quem conhece é Deus, quem conhece é Jesus. E outros que aparentemente, diante do ministério, do corpo de obreiro, não está bem. Mas quando a trombeta tocar, ele sobe e muitos vão ficar. Então eu gosto dessa pregação desse pastor, sim.
para nós que somos líderes, nós termos um olhar diferenciado. Olhar para uma pessoa e ver, não, essa pessoa, ela vale mais que o dízimo dela, ela vale mais que a oferta dela. Tá ok? Ela é uma pessoa, não é porque ela veio sem gravata, ela veio sem terno, não estou dizendo que os líderes, os obreiros, sim, claro, ok, se comportar bonitinho e tal, mas ou em outros casos diferentes aí, não precisa estar sufocando, colocando mais jugo nas pessoas, porque quem liberta não é o ministério, não é o pastor, quem liberta, meu querido, é Cristo. E quando Cristo liberta, verdadeiramente sois livres. Então sim, eu acho isso muito bacana, eu acho isso de muita importância, nós olharmos com um olhar de misericórdia para as pessoas. Porque eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que talvez muitos podem sim não concordar. Mas aconteceu um caso que também esse pastor relata, eu vou ver se eu acho o vídeo, vou estar colocando um trechinho ali, aonde a acusação, um cidadão cometeu alguns crimes e foi pego e foi julgado. E ali tinha pessoas sempre falando, lá no julgamento, falando contra ele, eu queria te matar, eu queria isso, eu queria aquilo, pegar você e tal, fazer isso, aquilo outro. E isso ele olhava e simplesmente, com um olhar de desprezo para as pessoas, não estava nem aí, porque ele tinha feito o crime. Só que ele não estava tendo aquela consciência toda, porque ele já não era uma pessoa normal, porque senão nem teria feito aqueles crimes. Mas quando chegou um senhor que é cristão, chegou eu diante dele, e falou, vou botar o vídeo, vai falar claramente ali como é que ele fala ali. Quando chegou diante dele, ele de certo pensou, é mais um que vai me condenar, vai falar asneira e querer me matar porque eu errei. Aí ele falou claramente que sim, como um ser humano ele gostaria disso, mas como cristão ele se via confrontado com a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor ordenava aquele senhor de perdoar o ato daquele criminoso, e foi o que ele fez. Ele olhou para ele, para o criminoso, e falou para ele, mas eu te perdoo em nome de Jesus. Você destruiu a vida da minha filha, você acabou com as nossas vidas, mas eu te perdoo em nome de Jesus. Então nesse momento aquele criminoso chorou, desceu lágrimas nos olhos dele, porque de crítica e de condenações e julgamentos, pré-julgamentos, e as pessoas já estão cheias, elas sabem que estão erradas, mas o que faz a diferença é isso que Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 12. É nós liberarmos o perdão para o nosso próximo, ainda que, eu sei que não é fácil, como ser humano, não é fácil, ainda mais às vezes um cidadão igual eu, igual você, que talvez veio da foge, que aprendeu a se defender atacando, não é verdade? É mais difícil. Mas aqui, nós somos confrontados com a palavra de Deus todos os dias. Ela nos obriga, nos exige que nós liberamos o perdão para com o nosso próximo, independente do que ele fez para conosco. Porque veja o que Jesus faz. Veja o que Jesus faz na cruz do Calvário, quando... Veja só, aquele malfeitor do lado direito falou para ele, lembra-te de mim quando estiveres no seu reino. O que Jesus fez? Ele não falou assim, não tem como, tu tem que se batizar, tem que ter a carteirinha de membro, ok? Tem que ter a carteirinha, a credencial da convenção, ok? Tem que fazer um curso A, B, C, não estou pregando contra isso, não é isso, entendeu? Tem que fazer, se tiver em vida, tem que fazer. Mas ele não deu tempo de, você tem que fazer todas as coisas que o Ministério X, A, Y está pedindo, aí sim, depois nós nos encontramos no paraíso. Não, Jesus fez, foi diferente. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi o que Jesus falou para aquele malfeitor, na hora. Então, quem está colocando barreiras, ok? Portão, construindo muro entre a salvação e as pessoas, são os líderes religiosos. E isso eu fico indignado. Não é todos. Tem líderes que têm a sabedoria imensa. Eu congreguei com outros pastores ali, maravilhosos. Sabe? Deus tem colocado, troca de pastores, outros vêm, então, pessoas maravilhosas. Mas aonde a gente vai pregar, em muitos lugares, tem lugares que dá vontade de pegar na gravata do pastor, presidente, e falar, homem, acorda-te,
levanta dentre os mortos, porque realmente a religiosidade é muito grande, muito, muito grande, está atrapalhando as pessoas a ter salvação. Tem igrejas que é tão religiosa, mas tão religiosa, que oferece tudo menos a salvação para as pessoas. E isso é abominável, sabe? Nós estamos vivendo uma época difícil. Ah, pastor Neres, o senhor é assim? Sim, eu sou assim. Não é que eu sou liberal. Não sou liberal, não é bem essa palavra que eu usaria para mim. Mas também eu não sou aquele, como é que eu vou falar para ti, tradicional, sabe? Aquele cara tradicional, 100% que tudo menos salvação. E nem liberal que diz, ó, os portões... Não, não é assim. Nós temos que interpretar a Bíblia de uma maneira que enxergar as Escrituras de que tudo que Cristo fez, que Deus fez, foi justamente para libertar o homem do seu pecado, quer que seja, né? Da sua arrogância, da sua avareza, de todos os seus pecados. A nova criatura. Tudo que Cristo fez por nós foi para que nós possamos entender como é que funciona o reino dos céus. Para nós alcançar a nossa salvação, nós amar o nosso próximo como se fosse a nós mesmos, é isso. Não quero ser julgado, não quero ser condenado, não quero perder, não quero isso, não quero aquilo. Eu não quero, mas o meu próximo também não. Amém, irmãos? Não adianta rotar santidade para um público. E Deus conhecer, saber que você é um fariseu, que você é apenas um líder religioso, que se você estivesse na época de Jesus, seria você que teria mandado matar Jesus. Entendeu? Tem muitas pessoas que atrapalham as outras de ser cristão. Essa é a verdade. Então esses ministérios aí estão se oprimindo, são esses muitos líderes aí, são ditadores religiosos, principalmente na questão de líderes, ok? Funciona assim, é ditadura eclesiástica. Você que congrega aqui no ministério X não pode levar a palavra de Deus no ministério Y. Você que congrega aqui no ministério A não pode pregar a palavra de Deus no ministério C. Que é isso? Que é isso? Os obreiros, seus obreiros, foi você que deu a vida por eles? E quantas pessoas que falou, já um rapaz uma vez falou para mim, pastor, eu não posso pregar mais na rua como eu pregava com o Senhor. Porque quando eu cheguei na cidade de Itajaí, eu pregava nas praças aí, e as pessoas, eram diversas pessoas que foram se aproximando de mim e começou a pregar juntamente comigo nas praças aqui na cidade de Itajaí. E outro dia um chegou de mim e falou, pastor, na época eu não era pastor ainda, eu era presbítero. O presbítero, eu não posso mais acompanhar o senhor. Falei, por quê? O meu pastor pediu para que eu parasse de acompanhar o Senhor justamente porque eu ainda não estou preparado para poder pregar a palavra de Deus, porque isso, porque aquilo outro. E eu me doeu o coração porque esse mesmo jovem na praça, numa praça que tem aqui em Itajaí, ele, numa pregação dele, no momento que nós tivemos lá, teve duas pessoas, um casal na verdade, que aceitou Jesus. Com o testemunho dele, ele falando que Cristo liberta, que Cristo salva e que Cristo tinha para a vida daquele casal o mesmo que ele fez na vida dele. E ganhou almas. Aí eu fiquei indignado nessa questão. Como assim não está preparado? Sendo que a palavra foi pregada, vidas aceitou. Então, primeiro tem que aprender a pregar dentro da igreja para poder ir lá fora pregar. Eu fiquei indignado com isso. Porque quando eu aceitei Cristo, não foi dentro da igreja pregada para mim. Foi nas ruas, nas forjas, sabe? Nos becos, nos vales onde eu andava, que as pessoas pregaram para mim. Então, não está preparado para pregar para as almas lá fora, porque ainda não tem uma carteirinha de membro do ministério, não é apenas um auxiliar, não é ainda um diácono, um presbítero, um evangelista, um missionário, um pastor. Agora já tem até mais, bispo, um monte de coisa que tem mais, reverendo, tantos apóstolos. Que evangelho é esse? Que mundo é esse onde os bens materiais valem mais do que as vidas, do que as almas? Eu fico indignado. Eu fico indignado com isso. Porque lendo a palavra de Deus, eu encontro que vidas, almas, são mais importantes do que bens materiais, carro, casa, dízimo, oferta, som grande, igreja grande. Eu fico indignado com isso, porque Cristo não morreu por essas bobagens. Cristo morreu por você, morreu por mim. Deus abençoe você. Keep my eyes above the waves.
watching